Boa noite. Hoje boa noite ao vivo e chegando na sua casa nesta hora também, desejando que tenhamos um encontro muito feliz e precioso também para todos nós, família brasileira. O tema do nosso Além da Notícia desta quarta-feira é o Outubro Rosa, câncer de mama. E apenas para já fazer uma introdução importante, no ano de 2014, o Instituto Nacional do Câncer estima que 57.120 novos casos de câncer de mama serão diagnosticados e destes, 25% virão a óbito. Um dado recente do ano de 2011, 13.225 mulheres morreram vítimas do câncer de mama. O pior é que a curva está ascendente. Este é o motivo do tema do nosso programa de hoje. É o motivo de abordarmos essa questão tão preciosa para as nossas famílias brasileiras. Para conversar sobre este assunto, nós temos aqui um convidado especial, Dr. Eloadir Galvão, Davi Galvão, cirurgião geral, ex-diretor de hospital, diretor do Sindicato dos Médicos de Brasília e pós-graduado em Medicina do Trabalho, auditor médico também. Dr. Eloadir, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ronaldo, boa noite, nossos queridos telespectadores da Canção Nova que nos acompanham, né, nesse horário. Estamos aqui com a graça de Deus para trazer uma mensagem, não apesar desses dados tristes, mas uma mensagem de otimismo. É isso que a gente vamos tentar hoje trazer para os nossos telespectadores. E, sobretudo, como prevenir e tratar. É verdade. É isso que a gente tem de trazer, apesar dos dados serem um pouquinho assustadores, a gente tem que estar no combate, né, e na prevenção, que é o melhor remédio contra o câncer, contra qualquer tipo de câncer. Você de casa poderá participar conosco através do e-mail alemdanoticia@cançãonova.com. alemdanoticia@cançãonova.com. No programa de hoje nós estaremos aqui também dando um presente, chamaria de presente muito especial para algumas mulheres. Então aguarde, daqui a pouco nós vamos anunciá-lo. Bem, doutor Eloadir, como a gente disse, os números eles são alarmantes. E eu já gostaria de começar o senhor perguntando o seguinte: vamos entender o que é o câncer em geral, para depois nós falarmos especificamente do câncer de mama. Ok. O câncer não é nada. O câncer é uma doença degenerativa que atinge qualquer tecido do organismo. Você pode ter um câncer em qualquer órgão do seu organismo. Na verdade, o câncer não é uma doença de fora que você pega. O câncer é uma das células, dos bilhões de células que o ser humano tem e que por algum motivo, ou vários motivos, ela, em vez de ter a sua divisão celular no tempo correto, ela começa a se dividir de uma forma tão acelerada que vai crescendo, esmagando as outras células vizinhas, formando o que a gente chama de tumor. Inclusive com a capacidade de sair daquele local e, através da corrente sanguínea ou da corrente linfática, se estabelecer em qualquer outro local do organismo. Então, na verdade, o câncer, eu diria que é uma célula rebelde com causa. Ela é tão agredida, é uma célula do seu organismo, que é agredida por agressão, por condições físicas, por condições químicas, de alimentação, de modo de vida, que ela, em algum momento da vida, ela começa a crescer exageradamente, esmagando o tecido em volta, formando o que a gente chama de tumor. O câncer, portanto, não pega, não é uma coisa que você diga, eu vou tratar de uma pessoa com câncer, eu tenho que ter alguma prevenção. Não, não é isso. O câncer é uma doença autodestrutiva, ela destrói o próprio organismo. Eu só quero entender uma outra coisa. Ouve-se muito as pessoas dizerem: o câncer hoje é uma coisa que acontece com muito mais intensidade, em maior número do que antigamente. Também isso é verdade? Eu diria que o câncer, como é uma célula que é submetida a uma agressão, na grande maioria dos casos, à medida em que a civilização aumenta, as agressões da nossa própria sociedade também aumentam. Aumentam as agressões químicas, aumenta o uso do cigarro, aumenta a ingestão de substâncias químicas, conservantes, aumenta o sedentarismo. Hoje tem botão para tudo, hoje você não abre um vidro de carro, é tudo automático. Você não desliga um ventilador, tem ventilador agora que é no botão também. Então tudo concorre
para você ter uma vida sedentária, parado. E isso também é um dos fatores que podem desencadear o aparecimento do câncer. Muito bem. Bom, e agora falando de câncer de mama mais especificamente, com que incidência a gente tem constatado o câncer de mama? O Instituto Nacional do Câncer, que é o órgão no Brasil que mais tem desenvolvido pesquisas e o que está, vamos dizer, na vanguarda do estudo, inclusive está até junto com o Ministério da Saúde, formaram uma verdadeira parceria há mais de 10, 15 anos, eu diria que desde a década de 90, do ano 2000, continua sempre crescendo o número de protocolos, de orientações, para que todo o sistema público do Brasil esteja alertado para esse problema que, como eu disse, vem num ascendente, vem no número de casos ascendente, apesar de que o câncer de mama, teoricamente, é muito fácil de diagnosticar, porque ele é uma parte do corpo fácil de ser examinada por um médico e até pela própria pessoa, né? E então, o Instituto Nacional do Câncer traz uns dados preocupantes que você citou aí, eu gostaria de repetir. Enfatizá-los pelo seguinte: são 57.120 casos estimados para esse ano. Até o final desse ano. Até o final desse ano, 2014. O SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, traz um dado de 2011 de 13.225 mulheres que perderam a vida por conta do câncer de mama. A estatística no Brasil não é diferente da estatística mundial. É o segundo câncer de mama, é o segundo tipo de câncer que mata mais mulheres no mundo todo, e no Brasil não é diferente. No Brasil tem uma particularidade que é o primeiro caso, a primeira causa de óbito nas mulheres é o câncer de mama, perdendo para o Nordeste, onde o câncer de colo de útero ele tem o primeiro lugar. Então vocês veem o seguinte, que é uma patologia que merece atenção pública, atenção dos órgãos de proteção e de vigilância epidemiológica, vigilância de controle, para que a gente consiga vencer essa barreira, essa batalha contra essa doença degenerativa. A gente tem acompanhado, tem visto no Brasil inteirinho, neste mês de outubro, agora, muitos monumentos que estão com aquela luz rosa à noite, fica até uma decoração muito bonita. Isso. Aqui em Brasília, por exemplo, está um espetáculo, os prédios públicos, mas em outras cidades brasileiras eu cheguei a ver também neste mês, em viagem. De onde vem esse outubro rosa? É exatamente porque isso é uma ideia que foi lançada pela Organização Mundial de Saúde para chamar a atenção do mundo, porque não é brincadeira, a mama para a mulher, além de ser o órgão importante na psique, ou seja, importante para a mulher, para a autoestima feminina, ele é um órgão importante para a reprodução da espécie humana. É através da mama que é formado o leite materno, na qual todo ser humano, toda criança, até 6 meses não precisa de mais nada. Então você vê a importância dessa glândula mamária. Com todo o esforço, com toda essa informação, o número de casos de câncer de mama continua subindo. É uma informação paradoxal, né? Deveria, já que o mundo todo está voltado para isso, deveria haver uma diminuição de casos, mas não é o que ocorre. Só uma coisa, o senhor disse que ele é fácil de ser detectado. A mulher fazendo o próprio autoexame em si, ela consegue detectar? Não. Infelizmente, o autoexame só detecta as lesões acima de 2 centímetros, que já é considerado um estágio avançado. Esse não é o melhor método. Na década de 70 e 80, foi propagado muito, e no início da década de 90, que a mulher fizesse o autoexame. E ela continua devendo fazer. Só que o autoexame, quando é detectado um carocinho, um tumor, o médico deve ser procurado imediatamente. Se na sua região do país não tem um mastologista, que o seu ginecologista seja consultado imediatamente, porque o médico é capaz, na palpação, de identificar, como nós vamos falar os sintomas, de identificar e suspeitar daquele nódulo, não é? E encaminhá-la para o protocolo que junto com o Ministério da Saúde e o INCA, há muitos anos já desenvolveram um protocolo
para tentar ajudar essas mulheres a não serem diagnosticadas, pelo menos num estágio tão avançado. Olha, as pessoas já começaram a nos ajudar a fazer o programa. Eu Olha, quero aqui agradecer a Darielma, que acabou de enviar um e-mail aqui. Ela diz assim: gostaria de saber se mesmo a gente fazendo o toque na mama e não diagnosticando nenhum nódulo, se é necessário fazer a mamografia. Vou falar nisso agora. É importante, eu quero que fique isso bem claro, que em todas apesar de não ser mastologista, mas para vir aqui eu pesquisei, a Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade de Radiologia, enfim, todos os médicos competentes que trabalham com esse tema são unânimes em dizer que a prevenção é o melhor método, é o método mais eficaz para evitar a mortalidade. O câncer de mama é curável se ele é diagnosticado na sua fase inicial. Ele tem uma percentagem de cura, menos de 2 centímetros, e dependendo do tipo, que tem uns mais agressivos e uns menos agressivos. Mas os diagnosticados precocemente têm um índice de cura de 80%. Então, o que está faltando realmente é o estímulo para que essa senhora, essa mulher, ela procure, se ela tiver os fatores de risco que nós vamos falar, ela procure imediatamente o serviço de saúde, se ela for enquadrada dentro desses fatores que a gente vai comentar daqui a pouco. Já peço ao senhor que comente quais são esses fatores de risco. Principalmente, existe 10% dos cânceres de mama que são hereditários. Esses que são genéticos, que já traz, nós tivemos o caso da Angelina Jolie, que até a gente comentou no rádio, né, no programa Fim de Tarde, que ela fez a ablação, a retirada das 2 mamas, porque tinha uma característica genética, que eu anotei para trazer aqui para os nossos telespectadores, que é o chamado gene BRCA1, BRCA2. As mulheres que são identificadas com essa característica genética, ou que têm na sua família parentes próximos, abaixo de 50 anos, que tiveram caso, mães, tias, irmãs, enfim, mulheres que tiveram uma doença mamária, câncer de ovário, tiveram casos na família, essas já fazem parte do chamado das pessoas que têm um fator de risco mais elevado. Então, essas devem começar a sua prevenção antes dos 40 anos. É o ideal que já faça o exame clínico da mama, já informe ao seu ginecologista que tem casos na família, ele vai ter um cuidado mais exacerbado, um cuidado mais profissional no exame das mamas, que tem toda uma técnica para examinar, que o autoexame não é capaz de examinar, porque é preciso a técnica do próprio profissional. Mas isso vai fazer com que o médico já fique em alerta, já traga aquela paciente para o seu convívio de consultório mais próximo, né? Além desse fator genético, que graças a Deus é pequeno, são 10% dos casos, nós temos o fumo, a obesidade, o sedentarismo, os anovulatórios, muito discutido esse assunto, mas... Explique o que é isso, por favor. Anovulatórios são os anticoncepcionais. Os hormônios que são usados depois da menopausa são considerados fatores de risco, a chamada reposição hormonal. O sedentarismo eu já falei. Além disso, tem um fator que eu não posso esquecer, que já falei do sedentarismo, da obesidade, falei do fumo, consumo de bebida alcoólica é um dos fatores de risco, e o fator genético, o fator hereditário. E o que é impressionante é que cada vez as mulheres estão bebendo mais na nossa sociedade atual. Por isso a curva está ascendente. Nós não conseguimos pegar o câncer de mama, identificar o câncer de mama na sua fase inicial, porque o número de mulheres que usam anticoncepcionais explodem. Sim, esqueci um detalhe que eu não poderia, graças ao Espírito Santo. As mulheres que decidem ter filhos após os 30 anos aumentam em muito o risco de desenvolverem câncer de mama. Porque na fase produtiva da mulher, as mulheres, por exemplo, que têm menarca é a primeira menstruação, abaixo de 12 anos, e tem a menopausa acima de 50 anos, durante a sua vida reprodutiva, elas são submetidas a uma carga de hormônios femininos, estrógeno, muito grande. E o próprio estrógeno, que é o hormônio feminino, é um fator de risco. Por isso que Deus preparou a mulher para ter até 30 filhos durante a sua vida.
A mulher pode ter, durante 30 anos, 30 e pouco da sua fase produtiva, se ela quiser ter um filho por ano, ela pode ter 30 filhos. Ou seja, enquanto a mulher está grávida, a mama descansa da ação dos hormônios. Quando a mulher amamenta, a mama descansa e trabalha e funciona e exerce a função que Deus fez. Deixa eu só perguntar. Que é a nossa classe, é mamífero. O fato de hoje as nossas mulheres, na sociedade atual, terem tão poucos filhos, e no Brasil esta curva está descendente, nós já temos uma média de menos de 2 filhos. É um fator de risco. É um fator de... É um fator de risco. Ter poucos filhos... Poucos filhos, a chamada nuliparidade, a mulher que decide, eu não quero filhos. A nuliparidade, ela não decide não ter filhos e usa o anovulatório, usa o anticoncepcional ou qualquer outro meio, o DIU, dispositivo intrauterino, enfim, ela decide casar depois dos 30 e não ter filhos. Essa mulher, ela aumentou em muito o seu fator de risco, entendeu? Entendi. Antes de sairmos para o intervalo, me explique brevemente o que é cintilografia ou cintolografia? Cintilografia mamária. E o que nós acabamos de ganhar aqui de um dos donos de clínica que soube que o senhor viria ao programa. Eu fiz uma cintilografia há 2 dias atrás e falei para um colega meu, um amigo, que é dono de um grande laboratório de imagens aqui em Brasília, que viria aqui no programa, e ele importou o primeiro aparelho da América Latina de cintilografia mamária. O que é isso? O que é isso? A cintilografia é uma mamografia sem ser tão traumática. Quem fez mamografia sabe que dói bastante, incomoda porque espreme a mama e joga quantidades de raio-x, é um exame que também tem seu risco, joga um raio-x. E já a cintilografia, ela é um exame que espreme menos, maltrata menos e joga uma substância radioativa que se identifica as células que estão se multiplicando muito rápido. Então, é um exame que é capaz de diagnosticar o início da célula cancerosa. Portanto, extremamente fidedigno, que vem somar aos outros exames que nós já temos. A quem serviria muito mais este exame? Nós vamos fazer uma seleção para aquelas telespectadoras que ligarem, que se enquadrarem nas seguintes características. Ter mais de 40 anos, de 40 a 55, não ter convênio, porque os convênios cobrem esse exame, então nós vamos selecionar pessoas de baixa condição pessoas social. de baixa condição social, mulheres que fumam, nós vamos tentar convencê-la a parar, fumantes, mulheres que tiveram filho acima de 30 anos, estão enquadradas nessa, mulheres que tiveram sua menarca, o início da menstruação ou menopausa após os 50 anos, que também são grupos de risco, e principalmente se o histórico familiar já tem algum caso e até hoje ela não conseguiu nenhum exame. Então, atenção, com estas características, as mulheres que agora nos acompanham, por favor, se você se enquadra nessas características, escreva um e-mail agora para o alendanoticia@cançãonova.com. Nós vamos dar 5 exames, preferencialmente para quem está aqui na região centro-oeste, em Brasília, porque esta clínica é em Brasília. Agora, primeiro aparelho da América do Sul. Aqui em Brasília, preferencialmente, claro, se tem alguém de outra região... Não sei se pode fazer a propaganda, mas... se tem alguém de outra região também que se interesse e possa vir aqui para fazer esse exame, também você pode escrever o seu e-mail da mesma forma. E nós vamos agradecer também ao laboratório que está nos doando estas 5 cintilografias. Cintilografias, um exame fantástico. Eu não conhecia e fiquei muito impressionado. Nós vamos para o intervalo. Na volta do intervalo a gente continua falando sobre o assunto e você agora pode continuar escrevendo aqui para o nosso Além da Notícia, que hoje está ao vivo. Até já, voltaremos a falar ainda deste assunto, câncer de mama. É o tema do programa de hoje.